A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Mais da metade da população mundial vive em cidades. No Brasil, esse índice chega a 61%. As cidades, portanto, são peças fundamentais para entender a crise climática e desenvolver soluções que previnam ou que consigam responder rapidamente aos desastres climáticos, salvando muitas vidas. Para falar sobre exemplos, ações e políticas públicas nesse sentido, o USP Analisa recebe o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Roberto Jacobi, e o professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Arlindo Felipe Júnior, eles que também integram o Centro de Sínteses USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados. Nessa primeira metade do podcast, eu começo conversando com o professor Arlindo Felipe Júnior, que é o coordenador institucional desse centro que a gente mencionou. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pela sua introdução e, principalmente, cumprimentá-la pela relevância do tema que está sendo trazido à discussão. Professor, na sua análise, como as cidades brasileiras têm se preparado para lidar com desastres climáticos de uma forma geral? Existe alguma cidade que é considerada referência? Ou que exemplos de políticas públicas adotadas pelos municípios nesse sentido a gente poderia citar? Inicialmente, eu acho que é relevante destacar o fato de que, no geral, essa temática não alcança prioridade nas administrações do Brasil inteiro, seja no âmbito dos municípios, seja no âmbito do Estado, seja no âmbito da União. É algo que está perigosamente colocado em termos da cultura do Brasil, de não ficar atento a essas questões, uma vez que elas não ocorrem em todos os momentos. São coisas que ocorrem, quando ocorrem em caráter emergencial e, como consequência disso, não preparo desenvolve condições inadequadas para o enfrentamento das questões, seja pelas instâncias públicas, que têm dificuldade de articular os agentes e atores que devem atuar, como não haver sistematicamente uma atuação junto à população que é afetada por esses aspectos. População essa, quando eu digo que é afetada, é porque são as populações que, se ocorrerem, nós temos plenas condições de saber quais são os bairros, quais são as regiões que serão afetadas e, portanto, uma preparação deve estar feita normalmente para tornar mais efetiva a gestão e o gerenciamento das ações. No caso da tua pergunta, nós temos alguns municípios que se destacam justamente no sentido agora contrário do que eu mencionava, que têm preocupações, que têm planos e que, de uma certa forma, revelam, quando o fenômeno ocorre, uma capacidade de resposta bastante significativa e demonstram competência no desenvolvimento dessas ações. Uma delas, eu traria uma delas como exemplo, a cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, que tem uma atuação que envolve a administração municipal, a relação com os municípios do entorno, que também têm sido afetadas, a sociedade civil altamente e fortemente envolvida e a universidade participando ativamente, inclusive, desses conselhos. O que mostra que, no Brasil, nós temos, com esse exemplo, mas existem outros, mas com esse exemplo, dá para caracterizar que o Brasil sabe como enfrentar. Tem pessoas e tem instituições que conseguem responder a essas questões, caracterizando que a forma de enfrentamento, ao levar em consideração essa circunstância de ter planejamento, de ter plano de ação e de estar com um plano de contingência quando a situação ocorre, mostra que esse exemplo pode ser aplicado em várias partes do Brasil gradualmente. A gente teve recentemente essa tragédia no Rio Grande do Sul, que é o exemplo mais atual de como as cidades brasileiras estão vulneráveis às enchentes. E a gente sabe que a partir de agora, elas vão se tornar muito mais frequentes e intensas devido às mudanças climáticas. A quais problemas estruturais das cidades, as autoridades, não só de cidades do Rio Grande do Sul, mas pensando aí no Brasil como um todo, precisam se atentar para prevenir danos tão extremos na ocorrência específica desse tipo de desastre?
Inicialmente, o que nós temos que ter é fazer com que todos os estados brasileiros e aqueles municípios que são identificados como municípios que possam sofrer essas inundações ou esses eventos climáticos, que não pode nem ficar só na inundação, pode envolver outras formas, que nós ainda temos também elementos para caracterizar quais possam ser. E, no caso, esses municípios, portanto, deveriam e deverão atentar para a forma como estão sendo ocupadas as áreas de fundo de vale. Quer dizer, quando nós temos uma inundação, essa inundação ela é uma coisa natural dos nossos cursos d'água. Todo curso d'água ele vai receber chuvas e vai, por conta disso, percorrer os caminhos normais desses cursos d'água. E quando tem uma chuva um pouco maior do que aquela normal, chamada por nós, como uma chuva aceitável e tal, sob o ponto de vista de que não afeta a cidade, tudo bem. Agora, nós sabemos que as chuvas podem ser mais intensas. E se elas podem ser mais intensas, a natureza, ela justamente preserva lugares que são essas áreas de fundo de vale, que vão ser naturalmente inundadas. Se nós colocarmos atividades humanas ali dentro, edificações, é óbvio que esses espaços vão ser ocupados pelas águas. Dependendo da forma e da intensidade dessas chuvas, nós podemos ter apenas o fenômeno de chover, elevar as águas, inundar e depois ir embora. Mas nós podemos também ter, em função do volume dessas águas, dessas chuvas, nós podemos ter águas que circulam em alta velocidade. E ao circular em alta velocidade, elas passam a também, além de inundar, também a destruir com a força das águas. Então, os municípios têm que estar atentos e preservar essas áreas de fundo de vale que não deveriam ser ocupadas por atividades habitacionais e atividades normais da cidade. Se isso já foi feito, pensar sobre as alternativas de você, de fato, deslocar essas áreas que podem sofrer novamente os efeitos dessas inundações para que elas sejam alteradas, sejam realocadas em certas circunstâncias, planejando essas ações, de tal forma que esses locais não sejam mais ocupados por atividades que possam colocar em risco a vida de pessoas e a própria rigidez, a questão da saúde dessas pessoas. Então, a parte de fundos de vale é uma. As encostas de morros também não devem ser ocupadas dentro das características de certa declividade. Isso que eu estou falando aqui está em todas as nossas leis. São áreas que não poderiam estar ocupadas e que a sociedade brasileira, por meio das suas administrações, acaba, digamos assim, considerando isso e legitimando a ocupação desses espaços. E estou falando aqui na parte de, por exemplo, autorização para fazer essas casas no âmbito dos alvarás que as prefeituras dão e por aí afora. Além daqueles espaços que acabam, às vezes, sendo ocupadas por ação humana e que as municipalidades deveriam ficar atentas para justamente reencaminhar essas ocupações para outras dentro de um processo de planejamento que leve em consideração a circunstância de que eles não poderiam estar nesses lugares por serem de risco e, ao mesmo tempo, estabelecer pelo planejamento espaços físicos territoriais em que fossem ali colocadas habitações de interesse social que permitissem essas realocações gradativas dentro de políticas habitacionais dos municípios, com o apoio dos governos estaduais nessa parte habitacional e também, e principalmente aqui, não só o envolvimento do governo federal, como também a criação de linhas de financiamento para o estabelecimento dessas políticas habitacionais. Como agora, no caso até do Rio Grande do Sul, está sendo utilizado o programa Minha Casa Minha Vida, até que foram anunciadas recentemente, para contemplar as situações mais complicadas e mais sérias, para avançar na direção de se colocarem essas habitações de interesse social de forma mais expressiva e acompanhadas pelo Estado.
eu destacaria, para concluir esse processo, que esses programas eles deveriam ser programas já tradicionais e não apenas emergenciais. Porque se eles forem feitos de forma tradicional, primeiro que são mais baratos, vão ser construídos gradualmente dentro de prazos razoáveis, num processo de transição, como o que eu acabei de mencionar há pouco, e a partir daí, portanto, você ter isso já dentro do processo de planejamento das próprias cidades e das regiões onde isso possa vir a ocorrer. Ainda, professor, sobre essa questão das enchentes, muito se fala nas chamadas cidades esponja, que é um conceito de cidade sustentável que pensa o urbanismo de forma a regular o ciclo da água de uma maneira mais próxima possível do ciclo natural dela. Explica pra gente que tipos de ações e políticas públicas podem resultar nesse tipo de cidade e se essa é uma saída viável para evitar desastres envolvendo enchentes aqui no Brasil. A primeira coisa que eu colocaria é o seguinte: nós temos algo que é o planejamento. Quer dizer, o planejamento é algo que as universidades desenvolvem em termos de conhecimento há séculos. Se quisermos, podemos até dizer que até há milênio. O que nós poderíamos destacar, no nosso caso, que o processo de planejamento ele deveria ser aplicado normalmente em qualquer cidade, em qualquer município, nas instâncias das diversas áreas e setores da sociedade civil e das ações governamentais e privadas, o processo de planejamento é aplicado. Esse planejamento ele tem um processo, e esse processo, para que um bom planejamento ocorra, ele envolve sempre 3 fases. Nós temos a fase que poderíamos chamar de eclosão, que é a fase de preparação da própria comunidade que vai ser afetada, ou da instância que vai ser afetada por esse processo de planejamento, no sentido de fazer com que essa instância ela tenha conhecimento do que vai ser feito e ela tenha uma adesão a esse processo. Então, é um trabalho junto à comunidade de que isso vai ser realizado, e essa realização é para contemplar os interesses daqueles agentes que vão ser envolvidos nesse processo. Eu repito que isso pode ser feito tanto no setor público, quanto no setor privado, quanto na sociedade civil organizada. Vale para qualquer coisa. Nesse momento, eu vou falar na questão do setor público. Então, no setor público, você teria que, portanto, trabalhar as áreas que vão ser envolvidas nesse processo de planejamento para entenderem qual é a relevância e a importância daquilo e por que aquilo está sendo feito. A partir daí, nós entramos na segunda fase. É claro que a primeira fase envolve todo um trabalho de envolvimento das pessoas, de ouvir as comunidades e, dentro disso, construir algo que a sociedade entenda que é importante para ela. Mas isso é responsabilidade do poder público, do gestor público, das lideranças políticas de desenvolverem essa ação. A partir daí, a segunda etapa é a etapa do caráter técnico em si, daquilo que se sabe fazer já normalmente. A primeira parte também se sabe como fazer. A questão é a vontade política, a decisão política de fazer. A segunda parte, agora, também depende de vontade política, porque nós temos, muitas vezes, instituições públicas que não se preocupam com planejamento. Vão agindo apenas e somente em cima das demandas, que sempre é mais caro e, às vezes, não tão efetivos. Então, no projeto, agora, essa segunda fase do processo de planejamento, que envolve agora o desenvolvimento do planejamento propriamente dito, criando o projeto, e leve a um plano diretor, ali nós vamos estabelecer tudo o que é necessário fazer. Eu tenho que ter o diagnóstico correto do problema que eu tenho. A partir desse diagnóstico, que caracteriza quais são os problemas que nós temos, para cada problema, como é que ele vai ser, então, enfrentado, como ele vai ser trabalhado e quais são as alternativas que podem ser aplicadas para cada um dos problemas identificados. Lembrando sempre que para cada problema nós temos várias formas de enfrentar e de encaminhar soluções. A discussão de alternativas é que nos leva a tentar identificar qual é aquela situação e o problema, para ser enfrentado, terá esta solução. De tal forma que, em tendo 2, 3 alternativas, na discussão técnica se tome a decisão qual é a melhor solução que possa ser a mais efetiva para contemplar aqueles problemas que estão sendo propostas essas soluções.
Desenvolvido isso, eu tenho, então, uma decisão. Nós vamos ter, então, no planejamento, nós vamos desenvolver esse projeto. E aí, esse projeto, ao ser desenvolvido, nós teríamos agora a sua implementação, que é a terceira fase do processo de planejamento, que é a execução. A execução agora, ela vai ser feita em função do quê? Ela vai ser em função do que eu tenho de recursos materiais. Então, eu vou fazer planos habitacionais, eu vou precisar, portanto, para isso, eu tenho que ter, de forma bem simples, né? Eu preciso de cimento, eu preciso de encanamentos, de canos, se a minha ação exigir, por exemplo, ações na área de abastecimento de água, na área de esgotamento sanitário. Eu preciso ter, como exemplo, né, bombas para implantar. E aqui eu estou colocando como um componente desse projeto que seria ligado a saneamento, por exemplo. Mas eu preciso, por exemplo, também encanamentos ou tubulações para a drenagem urbana, se eu for utilizar a drenagem urbana. Quais os mecanismos que eu vou adotar? Esses recursos materiais implicam, portanto, eu citei só um exemplo, mas para cada um deles, o que é que eu preciso? Eu posso ter que fazer vias de circulação, posso ter que desenvolver alguma nova estrada de acesso, porque aquela lá, ela impede que eu receba na cidade os insumos que eu precisaria numa hora de emergência, e por aí afora. Aí nós temos recursos financeiros. Os recursos financeiros, eu vou obtê-los, e se eu estou fazendo o planejamento, eu estou fazendo o planejamento podendo usar o orçamento do município. Negociar o orçamento do município para as coisas que vão ser feitas ali com o orçamento do Estado, negociando isso com o governo do Estado. Eu posso negociar com o governo federal quais são os recursos financeiros para implementar o planejamento dessas ações que envolvem a execução desses projetos. E estou falando tudo isso para a instância que nós estamos falando aqui, das situações que se tornam anormais, se elas se tornarem anormais, mas que eu já estou preparando pelo processo de planejamento na execução dos projetos, que aquelas situações que ocorrerem, que mexem na normalidade da vida do município, elas estejam adequadamente contempladas para que, quando ocorrerem, as coisas já estão previstas. E, a partir daí, esses recursos financeiros podem ser colocados nos orçamentos. Se eu colocar nos orçamentos gradualmente ao longo dos anos, significa que eu não tenha que ter tanta necessidade de recursos extraordinários. Não estou dizendo que não são necessários, mas eles não precisarão ser tão grandes. Por quê? Porque nós já utilizamos ano a ano tudo aquilo que precisa ser feito para quando ocorrer, só vai ser necessário agora alguma coisa que fuja dessa previsão. Também tenho que prever os recursos humanos que eu vou precisar, seja na instância municipal, seja na instância estadual, seja na instância da União, seja nas instâncias privadas, das empresas que podem estar envolvidas em tudo isso e que serão articuladas para a sua atuação quando ocorrer, mas que já está previsto que, quando ocorrer, são essas as instâncias com quem nós vamos trabalhar. E, dentro desse aspecto, portanto, eu tenho que prever aqui no município os funcionários que serão necessários para isso tudo. Nas instâncias privadas, de que forma isso pode funcionar? Na sociedade civil, como é que ela vai ser articulada? E tudo isso que eu estou falando, se nós formos imaginar, elas estão, de alguma forma, na parte de recursos humanos, previstas no Plano Nacional de Mudanças Climáticas. No âmbito federal nós temos, no âmbito estaduais, praticamente quase todos os estados já têm se preocupado com isso, e no âmbito municipal, os municípios que já têm, facilitaria tremendamente. E dentro desse contexto, portanto, a estrutura está naquilo que nós chamamos também, e isso é uma política nacional que também já existe, que é a Política Nacional de Defesa Civil, e que envolve agora a forma como isso funciona em relação ao plano estadual, a política estadual de defesa civil, e chega também aos municípios. Os municípios que tiverem essas situações já na sua projeção, porque sabe-se que são municípios que têm essa vulnerabilidade, devem ter também a sua política municipal de defesa civil. Então, o Sistema Nacional de Defesa Civil, ele existe. O grande problema é que ele fica dormitando nos períodos em que não ocorrem.
E aí, quando ocorre, você não tem o sistema azeitado e ocorre, às vezes, esse problema que tem de instâncias que precisam ser articuladas rapidamente e que até você colocar isso em circuito complica. O caso do Rio Grande do Sul é até bastante interessante ver como a sociedade civil se mobilizou de forma extremamente rápida e de atuação muito direta. E os municípios também, ao fazerem isso, se isso já estiver no escopo e preparados previamente, é óbvio que a instância governamental, né, a instância do município, a instância do Estado e da União, se tornem muito mais leves, inclusive muito mais rápidas. Por quê? Porque já são coisas articuladas. Atualmente, quando se fala em desastres climáticos, há um foco muito grande nas chuvas, até por conta desse caso recente do Rio Grande do Sul e também outras tragédias que a gente teve no ano passado e em outros estados brasileiros. Mas é importante olhar para as ondas de calor, que tendem a se tornar cada vez mais frequentes. Especificamente nesse caso, professor, que tipo de preparação as cidades brasileiras precisam ter para lidar com esse problema? Todo esse processo que nós acabamos de conversar agora são aplicados para qualquer circunstância. Então, o que é que ocorre? Se eu tenho possibilidade de ter ondas de calor, eu tenho que preparar as cidades para estarem melhor adequadas a essas condições. Isso significa trabalhar no desenvolvimento de arborização das cidades. Eu ter, por consequência disso, planos de arborização que levem em consideração os logradouros públicos, as ruas, as praças, criar mais espaços que, inclusive, sirvam de lazer para a população, áreas de contemplação, são coisas que a população precisa. Isso não é futilidade, não é algo considerado como extraordinário de jeito nenhum. A nossa vida, nós precisamos de espaços de lazer, de recreação, de contemplação, que atraiam a população a se encontrar, até para terem interação. Da mesma forma, atrair as crianças para que elas possam usar isso normalmente. Portanto, essas áreas elas devem estar próximas aos bairros para facilitar o acesso da população local, tendo esses espaços que podem ser praças. Deveríamos ter mais parques nas cidades, nos municípios, parques esses de uso, novamente, pela população local. Atrair também as populações mais idosas, que com isso teriam, de fato, locais que tornem as suas vidas muito mais bonitas, sob o ponto de vista de ter locais bonitos, locais onde eles vão interagir com as pessoas. Tudo isso significa que a cidade, sabendo que ali é um lugar que tenha essas possibilidades, o que é que nós vamos fazer também para essas condições? Porque uma onda de calor é uma situação também de caráter emergencial que vai surgir em função da questão climática. Se elas já são previsíveis, nós temos que deixar essas cidades preparadas para isso. E ao prepará-las para isso, nós estamos tornando essas cidades muito mais agradáveis para os seus habitantes, para os seus cidadãos. E, como consequência disso, dando mais resiliência àquelas cidades com relação a essas condições. A mesma questão que se traz, que vale para a inundação, vale para ondas de calor, vale para secas, quaisquer que sejam essas condições, o que nós temos que nos preparar? Nós temos que ter as cidades aumentando a resiliência para essas condições e, ao mesmo tempo, estabelecer quais são os componentes desses municípios, dessas cidades, que é onde nós moramos, para a adaptação necessária com relação aos espaços e ao território que é ocupado. Ou seja, a adaptação significa que se eu tenho um lugar que tem essa possibilidade, como é que eu vou fazer adaptações para isso? E aí eu entro agora no terreno de que, ao falar do processo de planejamento e da execução, nós temos um problema que é relacionado a algo que nós temos que mudar na cultura brasileira, que é a manutenção. Nós temos normalmente o quê? Todo um movimento para fazer, para construir, para implantar e etc. e tal. Depois que isso é feito, como é que fica a manutenção disso? Isso tem que fazer parte normal, integrada a todas as ações que ocorrem no âmbito das nossas cidades, dos nossos municípios, do Estado e da União. Eu posso fazer aqui, traçar com você um paralelo. Tente imaginar uma atividade industrial ou uma atividade empresarial se ela não tiver planejamento.
ela vai sobreviver? Uma atividade industrial e empresarial, se não houver manutenção, vai dar certo essa atividade? Ou seja, tudo isso já é previsto. O planejamento e a manutenção, ela tem que estar prevista nessas atividades empresariais. Senão, essas atividades terão sérios problemas, inclusive, de se tornarem relevantes. Se elas fazem isso direitinho, elas vão se tornando cada vez mais relevantes e mais importantes no contexto da sua atuação. Se isso é feito lá, por que isso não é considerado como de alta necessidade que o poder público faça a mesma coisa? Esse descaso faz com que a gente perca recursos financeiros imensos, até usando o adágio popular. É mais fácil prevenir do que remediar. É mais barato prevenir do que remediar. Mas é bastante comum nós vermos setores públicos que não se preocupam com planejamento. Se faz o planejamento, tem que tomar cuidado para que, se eu planejei, porque é necessário, se é necessário, eu tenho que executar. E se eu executar no tempo e no espaço, vai ser algo naturalmente trabalhado junto à sociedade onde isso está ocorrendo. Será mais fácil fazer, previsível fazer, mais barato fazer. E, como consequência disso, a sociedade se beneficiará muito mais disso. No caso, a manutenção ela tem que estar inerente a toda a gestão das cidades. E isso tem que estar colocado claramente no contexto da responsabilidade que os órgãos públicos têm para com o desenvolvimento daquilo que a sociedade está investindo o seu recurso, que são os seus impostos, e que às vezes são jogados fora se a manutenção não é feita. No caso que você mencionou no início, sobre a questão do Rio Grande do Sul, nós temos a clara identificação de algo que foi planejado, teve uma execução e que a cidade de Porto Alegre, por exemplo, vem sofrendo muito mais porque as instâncias públicas não cuidaram da manutenção daquilo que era para garantir a situação de equilíbrio e de enfrentamento da situação que foi apresentada. Eu colocaria apenas, imagine no caso da Holanda, como é que fica a situação, por exemplo, de Amsterdã, mas não é só Amsterdã, é o país quase como um todo, se não houver a manutenção daquilo, para a elevação do nível da água do mar, por exemplo. Ou seja, são comportas que têm que existir, são várias alternativas que existem, porque, tecnicamente, há condições de enfrentar uma boa parcela dos problemas por meio da tecnologia. Aquilo que não for possível com tecnologia, eu tenho que me prevenir de outra forma. Aquilo que a tecnologia me fornece, eu tenho que ter a manutenção dela. Então, como é que você pode imaginar que, de repente, bombas estejam desativadas e não foram colocadas em funcionamento com manutenção, meramente com manutenção? Olha o custo por não ter feito a manutenção. Então, é nesse contexto que tudo que vier a ser feito com relação a essas questões, ela pressupõe eu ter uma política. Essa política tem que contemplar o nacional se é um problema que o Brasil tem de forma recorrente. Os estados têm que estar atentos para dar o suporte também aos municípios, em conjunto com a União, para que os municípios possam enfrentar essas questões. E o município também tem que ter a sua política municipal para enfrentar isso. A partir disso, como é que vai funcionar a defesa civil? Eu preciso me preocupar em ter planos de carreira para aqueles que forem os servidores que os municípios, os estados e a União precisam. Esse plano de carreira tem que ser um plano de carreira que atraia as pessoas para esse tipo de trabalho e que haja uma remuneração adequada para eles, mas também haja ações que vão ser feitas ao longo do tempo, e não apenas nas horas. No momento que eu tenho um plano de carreira, essas pessoas vão ficar responsáveis para a execução dos planos, dos programas e dos projetos que precisam ser feitos para a adaptação que for necessária, para o desenvolvimento da resiliência que o município e o Estado e a União precisam ter, e, a partir disso, eu também possa trabalhar naquilo que deve ser feito enquanto mitigação. Considerando, portanto, esse contexto todo, no momento que eu tenho criação de carreiras de Estado para a atuação dessas circunstâncias, porque elas são recorrentes no Brasil. E, ao serem recorrentes, eu tenho que ter pessoas muito bem qualificadas
e capacitadas para essas relevantes funções de Estado, que é a gestão que deve ser realizada nos momentos que a situação mais complexa aparece, mas que devem ser normalmente realizadas enquanto gerenciamento dos projetos que devem ser implantados para criar resiliência, para desenvolver a adaptação, que eu mencionava, e aquilo que precisa ser trabalhado enquanto mitigação. Para tudo isso, eu preciso de pessoas altamente qualificadas e capacitadas. Portanto, eu tenho que ter planos de capacitação e qualificação dessas pessoas por meio de cursos que devem ser permanentemente colocados à disposição dessa comunidade. Eu posso dar um exemplo que, além dos treinamentos que devem ser feitos, lembrar, por exemplo, que nós podemos preparar essas pessoas com programas de pós-graduação, por exemplo, nos níveis de mestrado e doutorado, para formar aquelas lideranças que já estão atuando e ampliar a sua qualificação por meio do desenvolvimento desses programas de pós-graduação, que nós podemos ter sendo feitos nas universidades, especificamente, inclusive, para a defesa civil, para a formação dessas pessoas que vão atuar na defesa civil e atuando no contexto, inclusive, de fazerem parte do plano, da política nacional de mudanças climáticas também. O senhor citou a defesa civil, professor, nessa necessidade de mudar um pouco como as coisas são feitas. Como que funciona hoje a estrutura da defesa civil? Quem são esses profissionais que estão ali dentro? Como que é a seleção deles, né? O senhor citou essas necessidades de mudança. A gente sabe, por exemplo, que no nível municipal, geralmente quando muda a gestão municipal, muda também o coordenador. Mas do pessoal que fica ali, como que funciona hoje essa estrutura? Primeiro que é muito interessante, nós temos consciência de que a Política Nacional de Defesa Civil ela estabelece todas as responsabilidades, todas as atribuições que estão nos 3 níveis de governo e mostra como é que isso funciona. Então nós temos o Conselho Nacional de Defesa Civil, cada estado tem que ser o seu Conselho Estadual de Defesa Civil, cada município deve ser a sua Comissão Municipal de Defesa Civil e mostra as relações que devem existir entre elas. Por isso, a importância de ter um plano de carreira para a defesa civil, que contemple aqueles profissionais que precisam ser parte da defesa civil do município, da defesa civil do Estado e da defesa civil da União. Nesse plano de carreira, estabelecendo, inclusive, o fato de que aqueles que forem contratados para atuarem enquanto instância de Estado, no município, no Estado e na União, eles sejam pessoas do quadro permanente de funcionários. Depois de terem qualificação e capacitação para isso, haverá treinamentos para determinadas ações, que vai envolver tanto os servidores quanto a população civil, quanto os setores empresariais e qual a sua participação e envolvimento nisso, local, e também da própria sociedade civil organizada, que são as organizações que, inclusive, estão dando um show de atendimento, no caso, de novo, aqui, lá no Rio Grande do Sul. A sua própria mobilização se fez por si mesmo. Se ela estiver articulada com a defesa civil, obviamente os efeitos agora serão sinérgicos. Se não estiver articulado, até arrumar, você perde vários dias que, se for organizado, dentro do planejamento que deve existir, fará com que, desde o primeiro instante, os resultados possam ser altamente positivos. O efeito sinérgico vai vir sempre a partir do momento que eu tenha tudo isso planejado numa carreira de Estado, de servidores que vão atuar na instância do município, do Estado e da União, e que todo esse trabalho vai ser feito gradualmente. Então, se nós tivermos períodos longos em que nada aconteça, que maravilha! Porque eu vou estar usando esse período bom, de bonança, para justamente implementar todas as ações que estão previstas no planejamento, seja no setor da habitação, seja no setor da mobilidade da cidade e da conexão com as áreas rurais, com a questão de como é que se dá o fornecimento de alimentos. Imagine o fornecimento de alimentos para essa população está ocorrendo de alguma forma. Olha que organização que deve existir para que nessa hora tão difícil o alimento ainda esteja chegando para as pessoas. Como é que nós vamos tratar a questão da educação das crianças, das escolas? Na hora que isso ocorre, isso tem que estar previsto.
aqueles que puderem, que não forem tão afetados, tenham essa normalidade ocorrendo. E aqueles que forem afetados, que vão para abrigos, né, que vão para familiares com quem eles conseguem ter durante o período até poder voltar, as crianças não serem tão afetadas na parte escolar. Então, tudo isso tem que estar previsto. A questão do saneamento, como é que se vai dar o abastecimento de água? Como é que se vai tratar a questão dos resíduos sólidos produzidos nos abrigos, por exemplo? Como é que o resíduo produzido, que vai continuar existindo, porque todos nós temos que comer, temos que ter uma coisa normal da existência humana, como é que nós vamos fazer para que o resíduo produzido a partir disso encontre uma disposição adequada para não se tornar um foco de artrópodes e roedores, que baratas, moscas, ratos, mosquitos, etc. e tal, como é que nós vamos fazer para que isso não se torne um fator desagregador e ameaçador da saúde humana, mesmo naquela situação? Então, esses componentes todos, eles exigem que as coisas sejam construídas, sejam implantadas, sejam mantidas e que, em ocorrendo, tudo está já planejado, programado, com gestores fazendo isso. Ou seja, os profissionais que envolvem corpo de bombeiros, a participação das instâncias de segurança, como a polícia militar ajuda, como, eventualmente, se nós precisarmos, como que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica pode ajudar, porque nas instâncias militares, seguramente eles têm treinamento já para isso, tanto que eles atuam rapidamente. Mas isso precisa ser trabalhado ao longo do tempo, as pessoas se conhecerem, saberem quem é quem deve ser acionado quando e como, e de que maneira eu vou fazer isso. Então, todas essas coisas é que exigem essa carreira de Estado, de pessoas que sejam preparadas para fazer isso e que estarão fazendo e preparando-se para a situação quando ela ocorrer. Enquanto ela não ocorrer, eles são servidores, estão fazendo coisas que vão ser parte da própria administração do dia a dia da cidade. Eles não vão ficar sem ter o que fazer. Eles vão estar fazendo o tempo todo. Mas o fato de que essa questão não esteja, muitas vezes, na prioridade de muitos municípios, de alguns estados e das instâncias da União, se não forem considerados prioritários, nós vamos estar sempre complicados. Professor, a gente tem nos Estados Unidos uma agência específica para lidar com desastres, a FEMA, que é a sigla para Agência Federal de Gestão de Emergências, e também uma outra instituição, a NOAA, que é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Ela se concentra no monitoramento e compreensão das condições dos oceanos e da atmosfera, com esse foco mesmo de prevenir desastres climáticos. Pensando em estruturas parecidas, aqui no Brasil nós temos o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e a própria Defesa Civil. Considerando esse contexto de maior frequência de cenários extremos por conta das mudanças climáticas, o senhor acha que a gente tem condições com essa própria estrutura que já existe, ou seja, o CEMADEM e a Defesa Civil, de dar conta da prevenção e mitigação desses desastres? Ou seria o caso de criar uma agência específica para esse fim, que pudesse auxiliar os municípios não só nos alertas, mas na própria implantação de políticas públicas voltadas a combater e melhor responder a esses desastres? A rigor, se nós formos olhar a estrutura prevista já na Política Nacional de Defesa Civil, ela já coloca quais as instâncias que teriam responsabilidades com relação a todas as questões que dizem respeito a situações anormais que exigem uma ação do Estado. Nós temos o CEMADEM, que foi uma iniciativa fantástica, criada já há alguns anos, e o CEMADEM hoje tem dado respostas significativas e precisa, inclusive, receber a atenção maior até e recursos adicionais para que aquilo que é feito no Centro Nacional possa, de fato, contemplar os apoios que deverão vir em todas as regiões do país, a partir dos estados de cada região do país. Porém, o que eu posso dizer é que, se nós formos olhar as universidades brasileiras, por exemplo, todas elas têm, de uma forma geral, em cada região do país, seguramente temos universidades que contemplam grupos de excelência nessa área de clima.
e que, portanto, elas podem ser articuladas até, e já existe isso no próprio CEMADEM, mas que pode ser ampliado esse leque de atuação envolvendo uma cooperação em rede nacional, justamente trazendo um aumento de capacidade do CEMADEM em respostas ainda maiores, utilizando-se daquilo que existe nas universidades, que são feitas para ensino e para pesquisa, ou seja, para formar profissionais e para pesquisar os problemas e encontrar soluções para os problemas, e que isso pode ser, num sistema de redes, estar atuando junto ao CEMADEM. Repito, o CEMADEM já faz isso de alguma forma, mas eu acredito que o momento mostra que a importância do CEMADEM possa ser agora contemplada com recursos que construa uma rede CEMADEM e que possa envolver, por meio de convênios com universidades, fazer isso em cada região do país. Então, nesse aspecto, o Brasil, pelo trabalho que o CEMADEM já vem fazendo há bastante tempo, já existem, eu não lembro agora exatamente o número de municípios que o CEMADEM já tem articulado e conveniado com eles para receber a informação direta. Se não me engano, já são mais de 800 municípios. Então, quer dizer, aquilo que é um trabalho fantástico que vem sendo realizado, recebendo os recursos para isso, e sejam eles financeiros, sejam eles, inclusive, em número de funcionários com essa função, ou seja, de especialistas, porque o CEMADEM tem que trabalhar com especialistas de alto nível, e que, para isso, articulado com as universidades, isso vai ajudando a formar, inclusive, e eu falo das universidades por quê? Porque nas universidades vai ajudando a formar os recursos humanos, que vão ter, inclusive, no CEMADEM e nesses centros regionais, justamente os espaços até de estágio e de formação. Além do que, aquelas áreas que sejam as mais frágeis, as mais vulneráveis, elas podem estar contempladas no CEMADEM, usando a universidade e os pesquisadores para estudar os problemas que sejam os mais relevantes, os mais significativos, que caracterizem exatamente as situações para os quais haja solução. E quais são as soluções? As universidades existem para isso, as pesquisas existem para isso, e, sabendo quais são, está formando as pessoas, seja no nível de graduação, seja no nível de pós-graduação, mestrado e doutorado, e mesmo até na extensão, com especializações e aperfeiçoamento que a universidade pode fazer, e ajudar a fazer justamente a formação de gente para todos os municípios brasileiros, a todos os estados e até nas responsabilidades do governo federal, da União. Professor, é aquela velha história, né? Não precisa reinventar a roda, é só ter um pouquinho de vontade política, planejamento e investir no que já está aí. Investir no que está aí e utilizar aquilo que de conhecimento cada vez mais está sendo possível fazer. A inteligência artificial tem nos dado respostas maravilhosas para isso. E se utilizarmos elas, e novamente as universidades estão aptas a desenvolver isso, em conjunto com os setores privados que desenvolvem projetos e tecnologias para serem aplicadas em todos esses processos. Então é bem como você falou, nós não estamos falando de reinventar a roda, nós estamos falando aqui de aperfeiçoar a roda. Professor Arlindo, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco no USP Analisa. Muito obrigado a você e pela condução, inclusive, da entrevista, extremamente agradável, e desejando, que os nossos ouvintes possam, de fato, fazer as suas reflexões e, quem sabe, até usarem essas reflexões para o exercício da cidadania, cobrando das instâncias e das nossas lideranças políticas a realmente exercerem o seu papel enquanto responsáveis que são eleitos, que foram pela sociedade, aquilo que é da sua responsabilidade institucional. E contemplem, então, com a população brasileira, minorar as dificuldades que possam existir quando vierem fenômenos que tragam emergências às ações. Muito obrigado a vocês todos. Obrigada novamente, professor. Bom, depois dessa conversa com o professor Arlindo, agora o bate-papo é com o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Roberto Jacobi,
que também é integrante do Centro de Sínteses USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados. Seja muito bem-vindo ao USP Analisa, professor. Uma grande satisfação de participar do USP Analisa. Para a gente começar, professor, na sua análise, como as cidades brasileiras têm se preparado para lidar com desastres climáticos aí de uma forma geral? Tem alguma delas que é considerada referência? Ou existem exemplos de políticas públicas adotadas pelos municípios nesse sentido? O que a gente pode mencionar? Olha, o panorama não é muito positivo e, efetivamente, após o episódio dramático de Porto Alegre, isso nos traz uma grande preocupação. Nós temos, obviamente, que uma série de exemplos já de cidades que têm se preocupado bastante com a questão da sua adaptação, mas a escala dos eventos extremos traz efetivamente um grande questionamento acerca da capacidade das cidades se protegerem destes episódios. Então, eu diria assim, são muitas as cidades que têm desenvolvido uma série de iniciativas em escalas localizadas, em escalas específicas, como soluções baseadas na natureza, nas suas diferentes perspectivas, jardins de chuva, algum grau de melhoria nos sistemas de drenagem, e talvez algumas cidades já tenham se configurado como exemplos a seguir, como, por exemplo, a cidade de Niterói, que tem uma secretaria de mudanças climáticas. Entretanto, nós devemos efetivamente olhar para a perspectiva de que as cidades têm que articular muito melhor a temática geral em termos ambientais, não apenas das mudanças climáticas, com a operacionalização e a implementação dos planos diretores. Eu digo isso porque eu sou o presidente do Conselho América do Sul, do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, que é uma organização global com mais de 2.500 cidades filiadas e que na semana próxima sediará na cidade de São Paulo o Congresso Mundial desta organização. E muitas cidades brasileiras, mais de 50 cidades brasileiras, são filiadas ao ICLEI. Então, eu tenho um panorama, digamos, do que tem sido realizado, principalmente em termos de relatórios de emissões e algumas iniciativas, como são os planos climáticos de diversas cidades, como Recife, Salvador, Belo Horizonte, a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, mas são planos que não necessariamente têm sido implementados de uma forma satisfatória. O senhor mencionou aí a tragédia do Rio Grande do Sul e ela é o exemplo mais recente de como as cidades brasileiras estão vulneráveis às enchentes, que a partir de agora devem se tornar mais frequentes e intensas. A quais problemas estruturais das cidades, as autoridades, não só das cidades gaúchas, mas do Brasil como um todo, precisam estar atentas para prevenir danos tão extremos na ocorrência desse tipo de desastre? O Brasil ainda carece muito de uma cultura mais preventiva. Ela é muito mais presente na hora da resposta até da própria sociedade ao desastre, como vimos no caso de Porto Alegre. Então, isto nos coloca uma questão que é a seguinte: eu faço parte de uma geração, nasci na década de 50, onde obviamente não se abordava o tema das mudanças climáticas como um todo, não? Ou seja, talvez alguns segmentos da comunidade científica, mas muito num segundo plano. Então, o que nós estamos observando é que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e não apenas, obviamente, em Porto Alegre, são a manifestação mais explícita daquilo que o IPCC vem apregoando há vários anos e mostrando o quanto que este sistema geofísico-químico está descompensado, está desequilibrado. Então, nós tivemos chuvas de 500 milímetros em alguns municípios do estado, e estes efeitos que se provocam justamente por uma série de razões que são geológicas e são topográficas, obviamente. Então, o que nós observamos é o seguinte: vários fatores foram propulsores para que o desastre fosse muito maior do que poderia ser. Um deles está associado com a política ambiental. Houve uma enorme flexibilização das políticas ambientais no estado do Rio Grande do Sul.
Mas nós não podemos deixar de lado o fato de que durante 4 anos houve um efeito enorme que se manifesta quanto ao desmonte da política ambiental. Então, nós convivemos com múltiplos exemplos de incêndios. Neste momento, o próprio Pantanal está sofrendo novamente com incêndios. Nós estamos observando que, enquanto no Rio Grande do Sul, ou na parte sul, por conta do fenômeno Laninha ainda, os efeitos das chuvas são muito maiores do que no caso da Amazônia, onde os rios estão secando. Então, este é um lado da história. É o fato de que não é apenas a chuva, o volume de chuvas, o único responsável. A governança inadequada é responsável, portanto, dos gestores, portanto, de nós que escolhemos os nossos representantes e representantes que, obviamente, não têm tido uma atitude que possamos chamar cuidadosa, uma atitude de prevenção e sim uma atitude apenas de flexibilizar para favorecer interesses econômicos. Então, este é um dado concreto e que está sendo observado pelos especialistas gaúchos nas áreas das geociências, nas áreas da hidrologia, que mostram exatamente que essa água correu solta por conta da inexistência de barreiras que permitissem proteger mais esse fluxo das águas. Porque nós podemos observar que entre a região central do estado, onde choveu mais, e a região mais para baixo, e posteriormente agora me foge o nome da cidade, e depois Porto Alegre, e depois vindo para a Lagoa dos Patos, é um fluxo contínuo de um sistema hidrográfico de vários rios que convergem e aumentam o volume. Agora, no caso de Porto Alegre, a situação é mais grave ainda, porque os sistemas de prevenção não estavam em condições adequadas, a manutenção não estava adequada. Isto é uma responsabilidade da gestão pública. Ou seja, os locais onde não poderia ter acontecido, aconteceram por conta, obviamente, do volume de água, mas, além disso, da falta de manutenção adequada, justamente porque esse sistema, após as enchentes de 41, havia um sistema, eu não sou especialista, eu sou sociólogo, portanto, eu não vou entrar em seara alheia, mas, segundo os especialistas, estes sistemas estavam razoavelmente equipados para proteger deste volume de água. Agora, nós temos uma realidade que precisa ser revista, ou seja, as pessoas não podem viver em áreas ribeirinhas quando este volume de água chega. Então, estas pessoas foram muitíssimo sacrificadas. O número de perdas de vidas humanas ainda não é conclusivo. Nós temos um número de perdas de vidas humanas e um número de desaparecidos. Então, podem chegar, obviamente, a mais de 200 pessoas o número de perdas de vidas humanas. E isto, em parte, sem dúvida, tem a ver com um aspecto que é justamente o fato de que cidades inteiras ficaram embaixo d'água. As pontes separaram as famílias, a infraestrutura não sustentou, ou seja, essa infraestrutura, teoricamente, seria uma infraestrutura adequada, mas não foi pela virulência das águas. Então, nós temos estes dois aspectos a considerar: uma grande responsabilidade humana e a necessidade de que tudo aquilo que se achava que era suficiente já não é mais. Então, essa é uma grande questão que se coloca. Ou seja, nós precisamos ter cada vez mais um ethos preventivo. A sociedade precisa estar preparada para isso e, obviamente, toda a questão associada ao planejamento e uso do solo terá de ser modificado. Não sei em quantos anos, obviamente, isto não se resolve no curto prazo. Existe hoje, no curto prazo, a garantia da sobrevivência mínima das pessoas, garantindo uma renda extra e, na medida do possível, o mais rápido possível, uma moradia digna para as pessoas de menor renda. Dentro desse ethos preventivo que o senhor citou, professor, a gente ouve muito falar nas chamadas cidades esponja, um conceito aí de cidade sustentável que pensa o urbanismo de forma a regular esse ciclo da água de uma forma mais próxima possível do ciclo natural mesmo. Que tipos de ações e políticas públicas podem resultar nesse tipo de cidade? O senhor acredita que essa é uma saída viável para evitar desastres envolvendo enchentes aqui no Brasil, que a gente tem como implantar isso por aqui?
Olha, é um conceito que apareceu um tanto de repente, não? Pelo menos para o grande público, a gente não tinha muito conhecimento. O que nós temos que fazer, efetivamente, é dar espaço aos rios. Os rios têm seu curso, os rios têm sido desviados aqui em São Paulo, não? No interior do estado. Nós temos que dar espaço para os rios. Quem sabe fazer isso bem são os holandeses. Eles não falam de cidades de esponjas, é um país que obviamente fica abaixo do nível do mar e que desde o século XV já tem se preocupado com isso, com os famosos moinhos, que obviamente hoje são peças de museu, mas que têm sido substituídos por alternativas que correspondem a um caminho fundamental. Os rios precisam de ter seu espaço e os rios exigiram esse espaço no Rio Grande do Sul, só que eles transcenderam muito, porque o volume de chuva transcendeu muito. Inclusive o que ocorreu no Rio Grande do Sul é muito semelhante ao que ocorreu no litoral norte em fevereiro de 2023, porque houve uma concentração em um território, claro, foi muito maior do que no caso do litoral norte de São Paulo, mas foi mais ou menos o mesmo processo que significa este encontro das temperaturas elevadas com frentes frias que se concentraram nesse território. Para mim, quando se começa a falar de soluções, ou seja, nós temos que pensar aquelas soluções no curto, no médio e no longo prazo. Como eu mencionei, o médio prazo significa que os planos diretores têm que estar muito mais convergentes com a realidade da emergência climática. Porque a gente usa a palavra mudança climática, mas o fato é que estamos falando de emergência climática, que é um termo usado, inclusive, pelo secretário-geral das Nações Unidas, não? Ou seja, não é um termo dos catastrofistas, é um termo daquele que é, digamos, teoricamente, o grande responsável por articular a sociedade planetária em torno, mas, obviamente, algo que não tem sido conseguido. Agora, as cidades de esponjas são soluções importantes, mas de longo prazo, de uma longa elaboração, construção e desenvolvimento. A gente tem visto isso em algumas cidades chinesas, não? Que tem sido mostrado, inclusive o propagador dessa implementação de respostas é um pesquisador, é um especialista da China. Então, eu diria o seguinte: fundamental é reforçar essa questão do espaço aos rios, de modificar a localização de pessoas na medida em que estes rios terão o potencial de acontecer com mais frequência situações nas quais as chuvas extremas, se não forem controladas através do planejamento e da organização territorial, continuarão a provocar estes processos de desastre. Portanto, eu diria assim que a palavra soluções baseadas na natureza ela é fundamental. Ou seja, nós temos que olhar para proteger as matas ciliares, renaturalizar os rios. Isto significa também um grande cuidado em relação às obstruções que têm os rios em virtude da sua passagem por cidades onde a falta de saneamento básico também é um multiplicador de problemas. Ou seja, não tem soluções simples. Nós, humanos, desafiamos a natureza. E a natureza está se mostrando exatamente um tanto rebelde, vamos chamar assim o termo. Mas o fato é que quem imaginaria que poderia chover 500 milímetros nessas cidades que estão mais próximas da Santa Catarina, na região de Montenegro, essa região, e onde está uma das cidades importantes que justamente não foi tão afetada, me foge agora o nome da cidade, que teve 500 e tantos milímetros, uma cidade já de grande porte do Rio Grande do Sul, e que foi muito menos afetada. As que foram mais afetadas estavam no caminho. E Porto Alegre, como foi explicado, e as cidades do sul do estado, Rio Grande e Pelotas, o volume de água superou a capacidade da Lagoa dos Patos, que, por sua vez, desemboca no oceano e, com as ressacas e os ventos, impediam esse fluxo de água. Tanto que se falava, agora tem que haver soluções para que essa água... E essa é uma questão que também os hidrólogos gaúchos não acham que seja a grande solução. Portanto, muitas questões ainda estão em abertas.
No momento atual, quando a gente fala em desastres climáticos, pensa-se muito nas chuvas, até por conta desse caso recente aí do Rio Grande do Sul. Mas é preciso olhar também para outros fenômenos. O senhor citou até as queimadas no Pantanal, mas eu queria falar um pouquinho sobre as ondas de calor, que também tendem a se tornar mais frequentes aí por conta das mudanças climáticas. Que tipo de preparação, professora, as cidades brasileiras precisam ter para lidar com esse problema? Eu queria até chamar a atenção para um projeto em que o senhor está envolvido com esse foco na cidade de Santos, aqui no estado de São Paulo, e que é apoiado pelo CNPq. Então eu queria que o senhor aproveitasse para falar um pouquinho também sobre esse projeto. Eu coordeno esse projeto junto com o professor Pedro Torres, e esse é um projeto que se chama Abrigos Climáticos. O tema é extremamente oportuno e, obviamente, ele foi apoiado e financiado antes do desastre do Rio Grande do Sul. Obviamente, um projeto aprovado no ano passado. Mas é um projeto que tem como referência um trabalho de pesquisadores da Universidade de Barcelona e de outros países, mas da professora Isabel Angelovsky, da Universidade de Barcelona, que tem trabalhado com esse tema. Barcelona é um caso muito interessante porque tem mais de 200 abrigos climáticos. Então, o que significa abrigos climáticos? São soluções que permitem que a cidade garanta, principalmente para os grupos mais vulneráveis, respostas de curtíssimo prazo para reduzir o potencial das ondas de calor. As ondas de calor vêm se manifestando de forma crescente, não? Nós estamos observando a Organização Meteorológica Mundial, mês após mês, mostrando aumentos da temperatura. E aumentos da temperatura que, obviamente, têm impactos sobre as populações idosas, sobre as crianças, das pessoas em geral. E a cidade de Santos, uma cidade litorânea como tantas cidades brasileiras, que também são muito afetadas pela elevação do nível do mar, não? Altamente preocupante, erosão. E a cidade de Santos está sendo utilizada como um caso, e a forma de trabalhar este projeto é um diálogo com o sistema educativo local. Um dos temas importantes é ver de que forma é possível articular o sistema educativo, as escolas, como espaços potenciais para se tornarem abrigos. Quando a gente vê o caso de Barcelona, e até eu recomendo dar uma olhada sobre o tema dos abrigos climáticos em Barcelona, mostra-se exatamente o tipo de soluções possíveis que não são de elevado custo, mas que são fundamentais. Por exemplo, boa parte das pessoas no Brasil moram em condições frágeis, vulneráveis, extremamente vulneráveis, tanto ao frio como ao calor. E muitas pessoas moram na rua. Também são números que não são desconsideráveis. Então, a solução dos abrigos climáticos é principalmente de dar um acolhimento às pessoas que não têm ar-condicionado, porque não têm renda para comprar ar-condicionado, porque as moradias, no caso brasileiro, não são moradias com um sistema de proteção contra tanto as elevadas temperaturas como as baixas temperaturas. Nós não temos formas de construção como, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, que são afetadas permanentemente em cada inverno por temperaturas abaixo de zero. Então, isso tem a ver com a visão dos abrigos climáticos. Não é apenas, como disse o caso de Barcelona, mas países que sobrevivem anualmente aos monções, como Paquistão, como cidades do Sudeste Asiático, que sobrevivem aos fenômenos dos tufões. Todas elas têm que começar a buscar respostas para reduzir ao máximo o número de perdas de vidas humanas. O calor é um propulsor disso também. O que nós estamos observando, temperaturas de 50 graus, por exemplo, na Índia, mas observamos com frequência, inclusive o noticiário brasileiro mostrando temperaturas no Rio de Janeiro, em cidades litorâneas, temperaturas muito além daquilo que o próprio organismo humano consegue suportar de uma forma adequada. Então, são caminhos de prevenção. Esta que é a palavra fundamental, prevenção, precaução, e eu tenho trabalhado muito com essa temática justamente porque o fundamental hoje, quando estamos falando da temática ambiental, é a palavra prevenção. E sempre se coloca, seria muito melhor ter feito a prevenção do que agora o custo que vai ter essa recuperação, cujos valores ainda são totalmente estimados
mas não se tem ideia, porque uma coisa é a infraestrutura, outra coisa é a moradia e outra coisa são as perdas de vidas, perdas materiais do sistema, das pessoas, do sistema produtivo e tanto industrial como agropecuário. A gente mencionou Santos, que é uma cidade litorânea, da mesma forma que outras 278 aqui no Brasil. E como o senhor mencionou, essas cidades sofrem com o aumento do nível dos oceanos, que é outra consequência trágica das mudanças climáticas, e que inclusive já vem sendo sentida em algumas dessas cidades brasileiras. Pensando nisso, professor, como as autoridades dessas cidades devem se preparar para lidar com esse problema em termos de políticas públicas, considerando essa questão da prevenção que o senhor vem destacando aqui? Um dos grandes temas é a impermeabilização do solo. Então, isto representa para as cidades uma questão de estabelecer regras e limites à expansão imobiliária. Então, esta é uma questão fundamental. Outra questão está associada às emissões, e isto, obviamente, tem a ver com o fato de que a principal fonte de emissão nas nossas cidades são os automóveis de uso privado particular. Nossas cidades estão muito atrasadas em relação ao transporte de massa de uma forma confortável que permita que as pessoas de maior renda se vejam motivadas a deixar o uso do automóvel de uma forma tão obstinada, vamos colocar desta maneira. Eu moro numa cidade de São Paulo, uma cidade com 11 milhões de habitantes, uma região metropolitana com 22 milhões de habitantes, umas maiores metrópoles mundiais. E nós temos um atraso muito grande de um sistema metroviário. Este sistema metroviário começou em 1968 a ser implementado e inaugurado em 75. Enquanto nós temos em torno de 120 quilômetros metroviários e um sistema ferroviário que foi muito prejudicado e agora está sendo retomado há alguns anos, mas o fato é que a população de São Paulo vive permanentemente em situações de congestionamento de trânsito e com poucas vias que permitam um fluxo mais adequado. Basta ver o que é a marginal de São Paulo, o deslocamento para ir até a Escola de Artes e Ciências e Humanidades da USP em horário de pico. É infernal, não? Literalmente. Então, isto que eu quero falar. A cidade do México, que começou o metrô na mesma época de São Paulo, tem quase 400 quilômetros de metrô, ou seja, mais de 3 vezes o que a cidade de São Paulo tem. Estão em expansão outras linhas, mas tudo demora muito. E qualquer acidente, como tem acontecido, é um fator de atraso pela justiça, pela responsabilização das empreiteiras, etc, etc. Então, quando nós estamos falando das nossas cidades, nós temos que reduzir as emissões, porque isso também tem um impacto na saúde pública. Ou seja, reduzir o uso do automóvel. Em São Paulo tinha um projeto desde 95 do rodízio de automóveis. Ele foi praticamente desvirtuado desde seu começo, apesar da intencionalidade de ser um fator de atenção à saúde pública, mas foi totalmente desvirtuado. Então, nós temos uma descontinuidade de políticas públicas e depois, olhando para essa sua pergunta da questão das cidades à beira-mar, é um ponto gravíssimo, não? Porque a especulação imobiliária está ocupando áreas que talvez em 50 anos sejam invadidas pelo mar, ou muito antes. A erosão costeira brasileira é muito significativa. E esta semana que se comemora o Dia dos Oceanos, não? Como foi comemorado, não é para comemorar com muita alegria, não? É um oceano contaminado, um oceano com perdas da sua riqueza natural, e as cidades costeiras têm que olhar isto cada vez mais. Portanto, os planos climáticos são fundamentais e têm que ser muito mais vinculados à adaptação do que à mitigação. Porque o tema da mitigação é um tema global, é um tema dos grandes atores globais. Nós estamos vendo, inclusive, do ponto de vista político global, com grande preocupação, se, por exemplo, o ex-presidente Trump volta ao poder, ele vai montar, mais uma vez, um retrocesso do ponto de vista das negociações globais do clima. Então, nós estamos observando isso, como observamos isso durante os 4 anos que antecederam o atual governo. Então, a palavra é adaptação. E mesmo para adaptação, as soluções têm que ser muito consistentes, continuadas, muito
muito discutidas com a população, muito discutidas com diferentes atores sociais, porque os agentes econômicos passam muitas vezes como rolo compressor na hora de debate de um plano diretor, de zoneamento, de tudo aquilo que embrutece a vida das cidades. O senhor citou que os planos diretores precisam estar adequados a essa questão das mudanças climáticas. Para o nosso ouvinte que às vezes não conhece esse termo, o plano diretor é um instrumento que orienta a ocupação e o desenvolvimento do território urbano, e ele é revisto e atualizado a cada 10 anos. De acordo com a Constituição brasileira, é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Pensando de forma prática, professor, como o plano diretor pode ser usado no combate aos desastres climáticos, não só em relação às enchentes, mas também ondas de calor, aumento do nível do mar e outras situações graves semelhantes? Tanto os planos diretores como os códigos de obra, eles são estratégicos. O plano diretor, ele define aquilo que depois se determina como áreas de zoneamento. O zoneamento, ou seja, a organização por bairros, ou seja, nós somos uma sociedade enorme, muito desigual. Então, nós convivemos com favelas, convivemos com assentamentos irregulares, o número de pessoas morando em condições precarizadas é muito significativo e, obviamente, muito mais potencialmente afetada por enchentes. Então, o que está colocado aí é fundamentalmente encontrar respostas que previnam estes fenômenos que se multiplicam. O que significa isso? Precisa haver maior capacidade de drenagem urbana, ou seja, Porto Alegre foi exemplo, ou seja, quando o sistema não funcionou e a drenagem não funcionou, a água foi entrando aonde ela quis e ela não foi convidada para entrar na casa das pessoas, mas entrou. Ela fez efetivamente um mar de lama que afetou milhares e milhares e milhares de pessoas. Portanto, as drenagens das nossas cidades têm que ser revistas de forma significativa. E isto tem um custo muito elevado, porque é uma cidade toda impermeabilizada, com rios que tiveram seu curso modificado. Então, tudo isso tem a ver com a forma como se planeja o uso do solo. Nossa cidade, no caso do Rio Grande do Sul, tem cidades que vão ter que ser substituído local. Então, tem um efeito cultural, sociocultural, inclusive. Então, isso significa, eu não sei quanto tempo vai demorar para ver, enfim, não temos um registro claro de quando poderão acontecer outros episódios desta forma, mas o potencial é muito elevado. Então, isto nos introduz uma questão que é importantíssima, ou seja, as cidades têm que estar preparadas. Preparadas significa que elas têm que estar com a capacidade de absorver o volume de água e também, teoricamente, as pessoas têm que estar também preparadas para aguentar as ondas de calor. Mas, como eu disse, as vulnerabilidades são muito grandes e os mais prejudicados, como sempre, são aquelas pessoas que têm menor renda e menor capacidade de se adaptar. Então, a gestão pública tem que estar muito mais atenta a esta questão. É fundamental que a moradia que se implementa, principalmente através das políticas públicas, esteja muito mais sintonizada com o tema das mudanças climáticas. Então, necessidade de ter cada vez mais energia fotovoltaica, melhor drenagem, soluções baseadas na natureza que articulam justamente a capacidade de absorção dessas águas. Então, tudo isso é um grande receituário de sobrevivência. Não? No fundo, o que a gente está falando é receituários para sobrevivência sem improvisação. No curto prazo, talvez se improvise muito, mas a solução dos piscinões, as soluções de infraestrutura tradicionais não parecem ser as mais adequadas efetivamente. Para a gente finalizar, nos Estados Unidos há uma agência específica para lidar com desastres, a Agência Federal de Gestão de Emergências, com a sigla FEMA, e a NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, que se concentra no monitoramento e compreensão das condições dos oceanos e da atmosfera para prevenir desastres climáticos. Aqui no Brasil a gente tem o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e a própria Defesa Civil, que atua na mitigação dos efeitos desses desastres.
desastres. Considerando o contexto de maior frequência de cenários extremos por conta das mudanças climáticas, o senhor acha que seria o caso de criar uma agência específica para esse fim, voltada a auxiliar os municípios não só nos alertas, mas também na implantação de políticas públicas para combater melhor esses desastres? Ou seria o caso de apenas investir melhor nesses dois órgãos que a gente citou aqui? O CEMADEM, ele é um centro principalmente de coleta de informações e de transmissão de informações. Então, ele não é um fundo. Quando falamos do FEMA, é um fundo. Inclusive, os Estados Unidos têm um componente importante de compreensão, que são todos estes períodos de tornados e furacões. Então, o FEMA, ele tem uma finalidade de ter recursos para sempre garantir respostas em processos emergenciais. E isto significa ter recursos disponíveis para atender permanentemente. Nós vemos isso no noticiário quase cotidiano, não? Volume de tornados que se concentram principalmente na região centro-oeste, mas os furacões, assim como mencionei no caso do Sudeste Asiático, não? Os tufões, os furacões no Golfo do México, que também assolam, e este período de junho, julho, são períodos de frequência de furacões, inclusive incrementados pelos fenômenos del Niño e La Niña. Então, eu entendo que é fundamental que haja uma disponibilização de recursos para respostas emergenciais. Eu não vejo que hoje o país esteja garantido nisso. Inclusive, estamos vendo, não, o impacto do que aconteceu no Rio Grande do Sul, no PIB brasileiro, não, no PIB do Estado, no PIB brasileiro, como isso impacta, como isso, num país também sempre muito preocupado com a questão do controle da inflação, todos esses embates que estamos tendo entre os diferentes agentes econômicos, agentes legislativos, estão mostrando que tudo faz parte de uma cadeia, nada se desvincula. Então, eu entendo que, em algum momento, terá de haver a capacidade de prover um fundo, terá que haver senão sempre estaremos correndo atrás do prejuízo. E, de certa forma, quando houve o episódio do furacão Katrina, que foi muito criticado e questionado, se mostrou a necessidade de ter um fundo, mesmo as cicatrizes do Katrina não foram totalmente resolvidas. Uma parte importante da população não voltou lá e há muitos questionamentos, tanto que durante os primeiros dias do que aconteceu no Rio Grande do Sul, sempre se confrontou com a questão do Katrina, com os resultados ambíguos de tudo isso, que foi o governo Bush, e as respostas insuficientes disso. Então, eu não vejo como não ter algum tipo de fundo que garanta isso. E nós temos um problema muito sério, que estamos vendo isso atualmente. A área ambiental sempre é altamente prejudicada orçamentariamente. Estamos com um momento de greve de funcionários do IBAMA. Nós estamos vivendo uma sequência de aspectos, não? A incapacidade de fiscalizar melhor a questão do garimpo, por conta da falta de quadros técnicos, a necessidade de controlar os incêndios no Pantanal, que estão numa forma altamente... Eu não estou aqui nem colocando a culpabilização de nada, é a temperatura mesmo a grande promotora de tudo isso. Se você não tem, mais uma vez, a palavra preventivo, e nesse sentido também orçamentário, eu acho que nós corremos sérios riscos. Do ponto de vista do sistema, digamos, de alerta, ele está bastante adequado, mas o problema é, muitas vezes, a transmissão do sistema de alerta para os municípios, ou seja, a fragilidade de muitos municípios também. A Defesa Civil cumpre um papel heróico. Eu tenho conversado com pessoas da Defesa Civil de várias cidades afetadas diretamente, como Petrópolis, e eles fazem o que está ao alcance deles. Agora, nós temos uma questão, muitas pessoas acabam perdendo a vida porque não querem sair das suas moradias, porque não tem outro lugar para morar. Nós temos uma realidade muito concreta. A falta de condições econômicas faz com que pessoas cheguem até a situação limite de arriscar a própria vida por não ter outra opção também. E isso é fundamental. Então, do meu ponto de vista, nós temos uma tarefa urgentíssima, que é colocar a temática ambiental em primeiro plano, assim como o tema da educação e da saúde, que estão altamente integrados. O nexo entre a realidade da água,
da alimentação, da energia, da saúde e da educação são fundamentais. A economia precisa ser repensada, uma economia numa perspectiva que leve em conta a vida humana, não? E o que nós estamos observando é que ainda os interesses econômicos, a discussão, inclusive no próprio Congresso, de representantes que ainda querem flexibilizar mais ainda as regras de licenciamento ambiental. É absurdo, é totalmente absurdo, é uma insanidade. Estamos convivendo com isso porque, lamentavelmente, a sociedade escolheu de forma péssima os seus representantes, que estão sendo os promotores, os nutrientes dos próprios impactos sobre a sociedade. Então, eu digo assim, eu trabalho com a temática ambiental, eu fui professor da Faculdade de Educação da USP durante 30 anos e eu faço parte do programa de pós-graduação em ciência ambiental desde 95, ou seja, tenho uma clara compreensão da importância que tem essa agenda ambiental e esse nosso programa da USP é um dos pioneiros do Brasil. Hoje se multiplicaram muitos programas, mas esses programas têm sido fundamentais para formar quadros técnicos, quadros profissionais, quadros acadêmicos que tenham um olhar mais interdisciplinar, holístico e principalmente humanístico sobre o quanto a questão ambiental não é uma questão de moda, é uma questão de algo que transcende isso. Hoje, nós estamos vivendo ainda um contraditório dramático em termos da importância que tem as energias fósseis na economia global. E enquanto isso não se modificar, obviamente nós teremos efeitos altamente destrutivos e erosivos na sociedade. Um grande amigo meu, o professor Luiz Marques, publicou seu último livro, Desenho Decisivo, professor aposentado da Unicamp, mostrando justamente isto. O nosso desenho é decisivo, mas nós não estamos dando conta de quanto que a não resposta pode ser um fator para um incremento dramático da perda de vidas humanas, que é isso que nos preocupa acima de tudo. Então, eu quero dizer assim que a minha contribuição enquanto pesquisador acadêmico é fundamentalmente de promover ações preventivas e ações que promovam uma cultura de solidariedade e cooperação na população. Professor Pedro, infelizmente o nosso podcast está chegando ao final, então eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Thaís, pela oportunidade. A gente está sempre disponível, tanto na qualidade de professor titular sênior aposentado da Universidade de São Paulo, professor da Ciência Ambiental, do programa Cidades Globais, do qual eu participo desde seu início, e coordenador do Grupo Meio Ambiente e Sociedade e também do Instituto de Estudos Avançados, além de ser editor da revista Ambiente e Sociedade, que é uma das revistas acadêmicas que permitem justamente multiplicar a reflexão sobre a temática ambiental desde o ano 97. Então, agradeço muito e desejo um ótimo dia a todos que nos assistem. E a gente agradece também aos nossos ouvintes por nos acompanharem até aqui. O USP Analisa encerra a sua temporada 2024 e no próximo ano a gente volta com muitas novidades. Se você está aqui pela primeira vez, ouça também as temporadas anteriores nas plataformas de podcast e interaja conosco pelas redes sociais do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. A gente espera vocês aqui no ano que vem. Até lá! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto.